pessoa física muito alavancada, que é ruim para bancos, né? Pode aumentar a inadimplência. E hoje em dia você abre a corretora e vai tentar uma LCI e LCA. Abaixa, então. É horrível os preços. Para você abrir mão da sua liquidez, você tem que ser muito bem remunerado. Mas é o produto mais seguro que nós temos no país. Antes do governo quebrar, os bancos também já foram pro brejo. Mas você colocaria tudo no Tesouro Direto ou você também distribuiria alguns CDBs, alguma coisa assim? Tudo no Tesouro Direto. Por quê? Como eu mencionei antes, os spreads de crédito estão nas mínimas históricas. Então, hoje em dia, você tem CRI, CRA, debenture de empresas arriscadas pagando quase a mesma taxa do governo. Aí não né? compensa, não vale vai a passar pena. risco à toa. Não compensa. E assim, títulos ilíquidos, que às vezes, se você precisar sair de alguma forma, você vai tomar um spread enorme da corretora. Uhum. Eles vão falar assim, não, tem liquidez diária, pode sair a hora que quiser, claro. Pode sair no preço deles. Às vezes é desconto de 30%, 20%. Então é complicado. Como eu acho que o mercado não tá te pagando por esse risco que você tá tomando? Como eu falei, a gente tá num cenário de Selic subindo e a pessoa se alavancando muito. Tem algumas empresas bem alavancadas. Pessoa física muito alavancada, que é ruim para bancos, né? Pode aumentar a inadimplência. Eu acho que o mercado não tá recompensando a gente pra gente incorrer nesse tipo de risco de crédito nesse momento de cenário de taxa de juro altíssima, que é um cenário muito mais arriscado. Mas você gosta bastante de LCI e LCA, né? Eu adoro, geralmente. Só que hoje em dia você abre a corretora e vai tentar uma LCI e LCA. Abaixa, É então. horrível os preços. Não vale o risco, né? Melhor ficar no Tesouro Direto que tem ali o risco. Que mesmo com Tem o risco do imposto, governo, né? mesmo que com imposto, vamos supor um CDB lá pagando imposto, você vai ganhar mais do que a LCI isenta de IR, né? Porque é isso que o pessoal não entende. O pessoal fala assim, mas eu prefiro investir em LCI e LCA porque não tem isento de imposto de renda. Tudo bem, é verdade. O CDB tem, conforme ali os anos vão passando, você paga menos imposto. O problema é que muitas vezes é o que a Má falou. A LCI e a LCA não estão rendendo nada e o CDB, mesmo pagando imposto, cobre a rentabilidade da LCI e Não, LCA. mas a questão aqui é o seguinte: nem o CDB, nem a LCI, nem a LCA estão pagando pra você trocar o Tesouro Direto. Não, mas o que eu tô Porque querendo... o Tesouro Direto ele é mais Mas seguro. não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, comparando o CDB com LCI e LCA, tirando o Tesouro, né? Vamos falar assim de ativos que não são do governo, né? A gente pega ali CDB, LCI e LCA. Muitas pessoas falam, eu vou em LCI e LCA porque é isento de IR. Sim. Verdade. Aí tem que fazer conta. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, né, o CDB paga imposto, mas ele rende mais que a LCI e LCA. Aí tem que saber fazer a Não, é conta. engraçado né? porque os dois estão certos. Porque eu entrei essa semana na plataforma de uma grande corretora, né? De um grande banco. E tava lá, LCI é 75% do CDI. Eu falei, gente, que horror, né? Isso aqui é abaixo de 100% do CDI. Pagando imposto, né? Então, é isso. Às vezes a pessoa pensa assim, não tô pagando imposto. Mas você tá rendendo a mesma coisa que a poupança. Exato, Tá horrível. louco, Exato. né? Pelo amor de Deus, sai daí. E, além disso, tá difícil também, hoje em dia, de você achar CDBs que rendam bastante. Antigamente era fácil você achar um de 110, 120. Hoje em dia já não é tão fácil assim. Você precisa ir pra bancos bem mais arriscados. Sim. E aí vai correr o risco, né? Exato. Então tá numa fase que tá difícil, assim. Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando elas abrem mão de liquidez. Então, vou entrar num CDB de 1 ano, vou entrar num CDB de 2 anos, ou numa LCI, LCA de 1 ano, de 2 anos. Às vezes, por conta de 1% a mais do CDI, você abre mão de pegar uma oportunidade na bolsa, em CRI, bolsa lá fora, renda fixa lá fora, alguma coisa assim, porque você tá ganhando 98% do CDI. Exato. Sabe? Então, para você abrir mão da sua liquidez, você tem que ser muito bem remunerado. Porque senão você perde muita oportunidade. Sabe o que acontece, Má? Eu converso muito com as pessoas sobre essa questão de investimentos. E o que eu falo? Primeiro ponto, são os objetivos que a pessoa tem. Porque de nada adianta ela querer, eu quero um CDB pré-fixado para 5 anos, porque tá rendendo muito bem. Mas e se é um dinheiro que você precisa? Eu sempre falo, você vai precisar desse dinheiro durante esses 5 anos, porque tem que ser um dinheiro que você põe lá para esquecer. Isso. Pra não usar. Porque o que acontece? Acontece muito, Má. A pessoa vai lá, coloca um título pra, 8 anos, mas aí acontece que ela não tem a reserva de emergência. Fica difícil. Então, o mais importante de tudo é você saber os seus objetivos. Porque você casar daqui 3 anos, por exemplo, é um objetivo totalmente a reserva de emergência. Portanto, os investimentos também são diferentes. É isso que o pessoal às vezes Carol, não isso que entende, você né, falou Má? é super importante, super importante. Compre um pré-fixado de 3 anos, depois de 1 ano precisa resgatar, e o CDB, LCI, LCA, de prazo fechado, você não consegue resgatar. Aí alguns bancos deixam você repassar para algum outro investidor, mas aí eles te cobram 30% de spread. Aí no final você entrou num título de capitalização, né? Na verdade, Sim. você não entrou num CDB. Então tem que tomar muito cuidado. E eu acho que, voltando naquele assunto do Tesouro e do CDB e LCI, LCA, eu acho que é legal a gente deixar claro aqui pras pessoas, Marília, os riscos, né? Eu vou explicar de uma forma simples, você me corrige, tá? Vou tentar entrar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo. O
Tesouro Direto, a gente tá emprestando nosso dinheiro pro governo, certo? Então a gente tem o risco governo. Aí muita gente vai falar, nossa, mas pro governo, eu tô emprestando dinheiro pra esse governo corrupto, mas é o produto mais seguro que nós temos no país. Antes do governo quebrar, os bancos também já foram pro brejo. E aí nós temos os CDBs, LCIs e LCAs, que tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te proteger até 250 mil por emissor ou 1 milhão por CPF. Quando eu falo por emissor, é assim, você pegou uma LCI de 250 mil reais do BMG, outra LCA de 250 mil reais do Banco Master. Então passou disso, você não tá protegido. Ou 1 milhão no total. Só que aí foi o que você tá explicando. Não vale a pena eu pegar hoje um CDB, um LCI ou LCA, porque eu vou estar correndo um risco, caso o banco quebre, eu vou ter que ativar o FGC. Em contrapartida, o Tesouro tá pagando quase igual. Prefiro ir num lugar mais seguro, porque para valer a pena o CDB ou LCI e LCA, eles teriam que estar pagando acima do Tesouro uma certa margem, não é isso? Exatamente isso. Para poder... Você tá correndo um risco de crédito. Exato. Por que o governo é o mais seguro? Porque numa situação de crise, ele pode emitir dinheiro e pagar o empréstimo. Sim. Ele pode pegar emprestado com entidades internacionais, ele pode aumentar os impostos para angariar dinheiro para pagar aquele crédito. Então, o governo, ele tem coisas que o banco não tem. O banco não pode aumentar imposto, o banco não pode emitir moeda, né? Então, se ele quebrar, ele vai quebrar e ponto. Ele vai ser liquidado pelo Banco Central. E o pessoal fala, mas eu tenho FGC. É simples a questão de você receber o dinheiro do FGC, Maria? Pois é, o FGC, ele veio mudando muito de uns anos pra cá. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia falar assim, poxa, o FGC, realmente, põe no FGC, eu tô tranquila, né? Tranquila não, mas... Eu tô mais... 50%. Eu tô um pouco mais tranquila. Assim, primeiro, é super importante saber que o FGC não é governamental. Uhum. Nos Estados Unidos no Brasil não. O FGC é uma entidade sem fins lucrativos dos bancos. Ela é privada, né? Controlada pelos bancos. Então, não é do governo. Se a FGC é como se fosse uma seguradora, né? Como se fosse a Porto Seguro. Se quebrar, quebrou. Como é que funciona uma seguradora? Como é que funciona a Porto Seguro? Ela pega e vende um seguro de carro pra você e cobra um prêmio. Então, R$2.000. Aí, ela pega esse prêmio de todo mundo e pensa, qual é a taxa de sinistralidade média? 10%. Então, ela vai pegar esse dinheiro, separa 10% e o resto vira lucro dela. Uma seguradora faz isso. Se a taxa de sinistralidade real dobrar e ir para 20%, a seguradora quebra. Porque ela tem caixa para aguentar 10%. O FGC é a mesma coisa. O FGC, ele tem em caixa aproximadamente 2,3% do que ele garante. Em estatuto, ele tem que ter 2. Ele tem um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas gira em torno de 2. Ou seja, se mais de 2% do sistema quebrar, ferrou. Ele não tem direito, ele não tem dinheiro para garantir. E ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é obrigado a garantir. Ele garante se e somente se ele tiver recursos disponíveis. Então não é como uma seguradora, é bem diferente de uma seguradora. Importante falar isso. Super, super. E isso quem me disse foi o próprio... Tá lá no estatuto, né? Mas sim, confirmado com o presidente da FGC na época. Então, o que acontece? Antigamente, o setor bancário não era tão pulverizado. E você tinha os 5 maiores bancos representando, sei lá, 90% do mercado. E era muito difícil você somar outros para pensar assim, não, fulano, ciclano vai quebrar, vai dar mais de 2%. Hoje em dia, o 11º maior banco em depósitos a prazo, o 11º, não, tira os top 10, falando do 11º, representa mais de 50% da liquidez do FGC. Se o 11º maior banco em depósitos a prazo quebrar, já era. Mas nenhum outro pode quebrar. Você acaba. Então o risco é grande de você ficar aí, tem FGC, tô tranquilo, vai colocar num banquinho lá que tá meio mal das pernas, porque tá pagando um pouco mais, tá entrando numa fria então, né, Marília? Se der uma crise sistêmica, reza. Ô Marília, nesse cenário atual? Era só para complementar esse assunto, o Banco Data. Você pode ir lá, né, pro pessoal que não sabe, Banco Data, você vê a saúde financeira lá, né, o índice de Basileia, de mobilização, lucro líquido, tudo que é importante para avaliar se o banco tá bom, né? Lá é legal até você ver o seguinte, você não vai emprestar dinheiro, você tá emprestando seu dinheiro pra um banco que há 4, 5 anos vem dando prejuízo. É isso. Tá mostrando um mau sinal, então cuidado para quem você vai emprestar o teu dinheiro. É a mesma coisa que eu vou emprestar o dinheiro pra Marília, a Marília já faz anos que eu sei que ela tá desorganizada, tá devendo pra todo mundo, o risco de eu não receber é muito grande. Exato. Então tem que tomar cuidado.